Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Bíblia. Meu nome é José Roberto e eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabia que no primeiro século após Cristo, os cristãos foram acusados de serem ateus? Pois é, eu vou falar hoje um pouco mais sobre isso com você. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Pois é, nosso canal é um canal novo que busca trazer aí a história e a arqueologia para nos ajudar, nos ser de complemento para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E talvez por isso você ouça falar da Bíblia como você nunca ouviu antes, ok? Então, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não deixe de ativar o sininho de notificações para sempre quando sair um vídeo novo, você ser avisado do vídeo que foi postado. Amém? Para que a gente entenda um pouco melhor essa questão dos cristãos sendo relacionados com o ateísmo naquela época, a gente vai lembrar dos imperadores romanos que viveram ainda no primeiro século. Pois naquela época começou a surgir um certo movimento que endeusava os imperadores romanos. Pois é, os imperadores eles começaram a ser considerados como divindades. Isso era feito da seguinte forma: os imperadores passavam por uma espécie de celebração, de cerimônia de endeusamento, vamos dizer, de glorificação, ainda em vida. E após a morte deles, eles eram considerados deuses romanos que deveriam ser adorados através de todas as outras gerações que viessem após ele. Lembre-se que os imperadores só eram considerados deuses após a sua morte. Enquanto em vida, ele era um imperador com toda a sua autoridade e passava por esta cerimônia, por este cerimonial. Foi neste período que começou a acontecer a chamada apoteose dentro do Império Romano. E os cristãos, a partir deste movimento, começaram a ser acusados de ateus. Por que isso? Isso me lembra muito o que aconteceu com Sócrates sendo acusado pelos atenienses de ateísmo porque ele não cria nos deuses, nas divindades gregas. Isso aconteceu alguns séculos antes e se repetiu agora no Império Romano no primeiro século após Cristo. Então aconteceu assim, os cristãos não consideravam dentro do Império Romano a divindade do imperador e por isso, por muitos, eles começaram a ser considerados como ateus. Mas isso não aconteceu do dia para a noite não, os imperadores romanos foram fazendo isso pouco a pouco. Por exemplo, o imperador Domiciano, ele não acusava diretamente os cristãos de ateísmo, mas ele ia propagando burburinhos, converseiros no meio do povo como estratégia para que o povo fosse se condicionando de tais ideias. E acredita-se que a opinião pública foi a cada vez mais endurecendo a respeito dos cristãos. Veja só a artimanha de Domiciano. Ele utilizava de grandes catástrofes, desastres naturais, para dizer que os deuses romanos estavam irados contra Roma. Sendo assim, o povo começou a reparar que os cristãos não participavam de eventos de expiação dos deuses romanos, de eventos de celebração a festas aos deuses romanos. Logo, os deuses estavam irados por conta dos cristãos que não estavam comparecendo para adoração aos deuses. Então vocês já imaginam como que a opinião pública ia se endurecendo para com os cristãos, que começaram a ser acusados de verdadeiros ateus. Mas essa não era a única acusação, não. Existiam outras acusações que os romanos faziam contra os cristãos. A partir da acusação de ateísmo, os cristãos começaram a ser vistos com maus olhos e acusados de diversas outras coisas. Por exemplo, diziam que os cristãos eram clandestinos, porque diziam que o seu reino não era Roma, mas sim era o reino de Deus. Acusavam os cristãos de incesto, porque eles se tratavam nos cultos como irmãos e irmãs. Acusavam os cristãos de serem canibais, porque eles diziam
que comiam simbolicamente do corpo e bebiam do sangue de Cristo. Com isso, eles também diziam que os cristãos eram infanticidas, porque acreditavam que os cristãos sacrificavam crianças para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. E também diziam que os cristãos eram perigosos por serem muito discretos e, por fim, diziam que eles eram ateus. Eu tenho aqui anotado um depoimento de Atenágoras, um escritor cristão do primeiro século, que disse o seguinte: 3 acusações são frequentes contra nós: ateísmo, festas tiestianas, ou seja, o canibalismo, e o intercurso edipiano, que seria o incesto. Pois é, meus irmãos, como vocês podem ver, desde o primeiro século que os cristãos são perseguidos por pessoas que não querem compromisso com Deus. E mesmo assim, eles continuam firmes e fiéis, esperando na promessa de vida que o nosso Senhor e Salvador nos deu. Eles preferiram muitos ir até para a morte, para cativeiro, do que negar aquele que os resgatou, ouvindo sempre os conselhos de Cristo, que eles seriam perseguidos em nome dele, que diriam todo tipo de mal a respeito deles, mas eles precisariam prevalecer na fé, porque assim seriam bem-aventurados. Muitos conseguiram, prevaleceram e estão garantidos no livro da vida, na vida eterna. Hoje, isso também acontece. Será que você está perseverando? Será que você está lutando com unhas e dentes para não se vergonhar diante do Evangelho de Cristo? Ou será que você está escondido, com vergonha, talvez, de compartilhar este vídeo ou de compartilhar uma outra mensagem bíblica, de falar do teu amor por Deus, por Cristo, o nosso Salvador? Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal Aprendendo Bíblia.